Olá, madame, seja bem-vinda a mais um lindo episódio do nosso podcast Empreendedora. E na tarde de hoje estamos com mais uma empreendedora, empresária do seu próprio negócio, que vai contar um pouco da sua trajetória e começo pra gente, que ela se chama Nayara Martins. Meu amor, seja muito bem-vinda, viu? Mais um lindo episódio do nosso podcast Empreendedora. E Nayara, já vou começar te perguntando, né, até mesmo para as pessoas que vão estar em casa depois assistindo a gente, te conhecer um pouco, né, sobre a tua jornada e o teu começo. Você poderia contar um pouco para a gente sobre ali o seu início? Sim, com o maior prazer. Começou ali, né, no período de pandemia, que não era um período assim fácil. Eu creio que muitas empreendedoras surgiram nesse período Sim. que sentiram a necessidade de fazer algo diferente. E eu já trabalhei em outras áreas, e aí eu estava na dúvida, naquele momento eu preciso fazer algo diferente. A mulher, ela quer o seu dinheiro. Então, vinha na minha mente para a área da confeitaria. E aí minha irmã até brincou comigo, você não sabe nem cozinhar, nem gosta, como é que você vai para uma área? Mas eu sei que tudo, né, é treinável. Aí eu precisei daquele empurrãozinho dela, na verdade. Eu não estava assim acreditando, meu Deus, será que isso é para mim? Mas eu olhava, né, aqueles depoimentos, eu tenho muita inspiração da Natália Beauty, que me inspira muito. Então, gente, se ela conseguiu, saiu do zero, saiu das dívidas, o que acontece? Ela acreditou em si, então eu também posso. Então, mas eu precisei daquele empurrãozinho da minha irmã. Ela acreditou, foi lá e eu fiz o curso em Cururupu com uma profissional maravilhosa, que é a Elis, um beijo maravilhoso para ela. Então eu comecei a partir desse empurrão. Então ela foi lá e sem eu saber já marcou ali, né? Pagou o curso nessa época para mim. Eu não estava muito acreditando, só que eu me apaixonei e a cada mulher que eu atendia, quando eu olhava ela com aquele espelho assim, eu digo, não, é aí que eu quero. Trabalhar com autoestima, trabalhar com mulheres. Então, o ramo que eu trabalho hoje, tanto na moda feminina quanto a área da beleza, é o público que eu atendo mais mulheres, moda feminina e também sobrancelhas. Eu atendo sim alguns homens, mas o meu público maior é as mulheres. E o que me deixa assim mais feliz é olhar no espelho e saber que a gente não está oferecendo Sim. um serviço, mas sem autoestima. E aí não tem preço. Que não tem preço, Não. realmente, quando envolve ali a autoestima das mulheres, né? Porque eu sempre digo assim, que é a nossa identidade, né? Sim, Uma sobrancelha mal feita, né? Dá um sinônimo de meio que tristeza, sim, cansaço, né? E aí quando a gente faz, já levanta o olhar, né? A com sobrancelha já certeza. fica mais levantada, o semblante já muda, né? Cartão postal. E Nayara, antes você já trabalhava, em outra profissão, antes de você ir Sim. para a área da beleza? Sim, eu já trabalhei na área da educação também, eu tenho várias recordações maravilhosas, né? Eu lembro assim dos meus alunos chegar e tudo, né? Porque eu falo sempre assim, tudo que você fizer, faça bem feito. Então eu tenho muito isso. Algumas pessoas até me rotulam de perfeccionista, mas eu não sei, ainda vou estudar se realmente eu sou perfeccionista, porque eu tenho na minha cabeça, se é para fazer, faça bem feito. Então, por que que dá certo hoje na área das sobrancelhas? Eu falo assim, eu não tenho só clientes, hoje eu tenho amigas. Eu vou para uma cidade, por exemplo, próxima, para Bacuri, as minhas próprias clientes já agendam uma, duas, três. Quando eu chego lá, já tem 5 clientes me esperando. E ela começa a ligar. Ei, Naera tá aqui na cidade. Então eu falo assim, eu conquistei não apenas Sim. clientes, mas sim mais que amigas. Então eu vejo que esse é o diferencial. Então eu já trabalhei na área da educação, já trabalhei com vendas, operadora de caixa, repositora de supermercados. Então foram assim, desde muito cedo eu comecei. Eu me lembro ali, sempre eu queria ter o meu dinheiro. Apesar que em alguns momentos eu estava CLT, mas eu sempre fazia algo diferente, aquele, né, espírito empreendedor. Já habitava ali em ti, Sim, né? tem que ter. E o que te motivou você ir para a área de beleza? O que realmente te motivou, no caso, para você ir e você permanecer também? Primeiro, como eu falei, tem a inspiração. A gente começa a acompanhar outras profissionais, mas eu via muito depoimento de outras mulheres. E até mesmo quando você vai até um estabelecimento que trabalha com a área da beleza, quando você arruma seu cabelo, você arruma sua unha, eu falo assim: nós mulheres, quando arrumamos nossa unha, é diferente. Assim, a gente agarra o celular diferente, a gente Sim, pega aqui a tecla do computador diferente, a gente quer mostrar. Quando a gente não está com a unha ou a sobrancelha, a gente tenta, parece que, esconder. Então, eu falo assim: trabalhar com autoestima é diferente. Então eu me identifiquei, como eu falei pra você. Eu olhava aquela mulher, pega aquele espelho, ela tá linda, ela se acha linda. Meu Deus, eu tô uma princesa, eu tô outra mulher. Então isso sim me motivou a continuar e ficasse na área da beleza. Então tal que eu tô na área da beleza, mas não é uma coisa assim que eu não pretendo deixar porque você tá na área da moda feminina. Então eu sim. consigo, né, trabalhar os Conciliar dois. ali, né? E na área, eu tô, por exemplo, eu tô na loja e eu vejo uma sobrancelha, já fico, aliás, sua sobrancelha é linda, é porque eu trabalho com Sim. sobrancelhas. Sim, me dá seu contato. Então é sobre isso, né? Acaba ali também, querendo ou não, captando, né, clientes Sim, para outra área com que tu domina, né? certeza.
E como foi ali o processo de aprendizado e aperfeiçoamento na área? Ali no teu início da No área da início, eu beleza. falo assim, não foi fácil, tem a questão do investimento, eu comecei praticamente do zero, não tinha experiência nenhuma, então a gente fica, será que eu vou dar conta? Eu lembro assim, minha primeira cliente, eu fiquei nervosa, eu ficava orando, meu Deus, como que vai ser? Será que eu não vou fazer muito marcada? Será que eu não vou bagunçar a sobrancelha da minha cliente? Então eu ficava assim, muito preocupada, e eu me lembro que eu dobrei os joelhos e chorei, assim, Deus, eu vou, mesmo com medo, eu tô nervosa, mas eu vou atender essa cliente. E, gente, foi uma cliente que virou amiga. Então, eu falo assim: você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, não importa. Início é com medo, é sem dinheiro, mas faça bem feito que dá certo. É isso mesmo. E até porque, né, em questão do nosso processo, né, de aprendizado, às vezes a Sim, gente, ou a gente se frustra logo de com cara, certeza. ou então a gente começa ali se basear pelo trabalho de outras profissionais que já estão há anos, né? E Então aí? elas também passaram pelo começo, o mesmo começo que a gente passou, que foi o quê? Daquele de aprendizado, ah, não fiz tão legal hoje, mas ainda assim a gente trabalhar com amor, mesmo não no começo, né? Que muitas reclamam, ou muitas que passam por aqui também falam, Sim, né? Que choravam muito, porque não conseguia fazer perfeito, igual a outra profissional de sim, 5 anos. Então, assim, a gente às vezes se frustra por essa logística, né? Que a gente acaba ali. A minha não tá perfeita igual a outra pessoa, né? E a gente sabe que a gente não deve se com comparar, né? O certeza. nosso trabalho com o trabalho da outra colega. E sim, cada vez mais se especializar, né? Se aprofundar cada vez Sim, mais para fazer o melhor, né? É como você falou, fazendo melhor, dá certo. tudo fica ótimo e acaba dando certo. E qual foi a tua maior dificuldade que você teve para entrar na área? Primeiro, como eu já falei, tem a parte financeira, veja assim, e também outra parte que a gente não menciona muito, a questão da nossa mentalidade. Como eu falo, por que que a gente acredita que não vai dar certo? Às vezes a gente aprendeu que é só aquilo que eu tô vendo que vai Sim, dar certo. Não, eu já tenho um plano, eu vou estudar, eu vou seguir um cargo aqui, minha avó, alguém for professor, eu vou seguir, fiz um magistério, uma faculdade, vou ser isso aqui. Nós não fomos treinados, desafiados ali na escola a fazer algo diferente, pensar diferente, entendeu? Então, isso aí, o que que acontece com a gente? Nossa mentalidade. Aí vem a crença limitante. Aí eu não sou capaz, eu fui treinado para um salário mínimo. E não, quando a gente pensa diferente. Então eu falo, para mim, a maior dificuldade foi financeiramente, mas aí porque a mente estava travada e quando você começa a fazer as coisas acontece. Então eu acredito que são os maiores desafios financeiro que teve e a questão da mentalidade, que aí eu fui mudando aos poucos. é isso mesmo. E você tocou no ponto aqui muito legal da gente falar, né, que é sobre a Sim, mentalidade. Se a gente soubesse o quanto as crenças, né, que a gente carrega, sim, as crenças limitantes que a gente carrega, é uma coisa que prejudica a gente como sim. empreendedora, acho que em qualquer área, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que crença limitante é só aquilo que de fato a gente acredita desde a infância, Sim, né? Mas não, até os próprios adultos, é como você falou. Ah, era o dinheiro, é o dinheiro. E muitas das vezes acontece com muitas sim, empreendedoras, né? Ah, eu parei 3 vezes na minha caminhada. Qual foi o motivo? O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Né? Então, se algo está errado com o dinheiro, o que é que falta? Vamos logo, né, exatamente. ver realmente o que de fato está te paralisando na tua mente, algum trauma aí que aconteceu, né? Sim, Cuidado financeiro que é necessário cuidar para poder tudo girar, né? Mas não desistir, porque a gente sabe que o começo ele é isso, né? E tem muitas pessoas que falam: "Ah, eu não comecei porque eu tô sem dinheiro", né? E a gente vê tantas pessoas nada a ver. começando sem dinheiro, né? Sem dinheiro. Com o que tem. Já passou mulheres por aqui que falam: "Ah, Thalissa, para mim fazer minha unha, eu comecei com um púcaro de manteiga". Até hoje eu nunca esqueço essa história, com um púcaro de Incrível. manteiga, e hoje é uma grande profissional. Então, a questão do dinheiro é só como se fosse ali uma desculpa que a gente usa, Verdade. né? Pra não dar início aos nossos sonhos. E pra você hoje, qual a sua importância na vida dos seus clientes? Minha importância, como eu já falo, é não oferecer, na verdade, apenas um serviço. Eu ofereço autoestima, confiança. Então, esse é o diferencial. Você não está levando um produto para uma Sim, cliente. Quando você trabalha uma autoestima, você já está fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Você fazendo diferença na vida de várias mulheres, você já conquistou ali, você já conseguiu mudar algo aqui. Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer algo extraordinário, eu quero começar grande, eu quero ser renomada, eu quero ser reconhecida, meu nome. Não, começa fazendo bem feito, mudando a vida de pessoas, elas vão vendo ali. Então eu falo assim, olhar no espelho, eu tô linda, maravilhosa, ali você já ganhou presente. Então, minha missão é essa, embelezar essas mulheres, eu falo assim, eu fico muito feliz e também levando para
a área da moda feminina, eu falo assim, é algo que me encanta. Por quê? O empreendedor, eu creio que, na verdade, ele tem que buscar ali algo que ele observa, assim, na verdade, tá faltando algo diferente. Então, ele vai lá e soluciona aquilo. Então, eu passava muita dificuldade com roupa, muita dificuldade, por exemplo, chegar numa loja, ficar trocando uma peça e outra, ficar com vergonha. E hoje, na minha loja, por incrível que pareça, muitas mulheres chegam e me pedem desculpa. Me perdoa, me desculpa que eu baguncei a loja toda, eu não estou encontrando uma roupa. E eu me sentia assim frustrada também, porque eu achava que eu estava incomodando a vendedora. Às vezes a Sim. vendedora também fica, ai, essa mulher é chata. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você, né, consegue. Então, como eu tinha essa dificuldade, eu comecei a identificar também. E foi uma das necessidades para eu colocar também a moda feminina. Então, hoje, o que que eu faço? Eu entro, a maioria das minhas clientes, eu, claro que com permissão delas, eu entro no provador, eu ajusto, eu dou aquela minha opinião, de acordo com que elas vão pedindo, olha, isso aqui não tá legal. E acontece muito da cliente não levar aquela peça, e depois ela volta, porque eu gerei o quê? Confiança nela. Sim, com Ou seja, eu certeza. não empurrei um produto. Imagina a pessoa leva um look, uma roupa, chega em casa, ela vai dizer, eu não Não gostei, gosta. É. eu sei, ela foi falsa comigo. Então, eu falo assim, tudo que você fizer, faça bem feito. Então, isso é gratificante. Então, eu fico muito feliz, eu coloco elas para desfilar, senta, encruza a perna, vê se não tá muito apertada a roupa. Não, realmente. Então, é o diferencial. Tem que ter Com algo certeza, diferente. é. É isso mesmo. E ser empreendedora é um desafio, né? E ali Sim, a gente tem que ter sempre a questão também, é como você falou, se colocar no lugar do sim, outro também, para que de fato tudo flua e cresça também, né? sim. E já que a gente está falando, né? Você falou sobre a moda, né? A área ali da moda que você domina também, que você trabalha. Eu queria perguntar agora para você como foi que surgiu a ideia, porque você já era da área da beleza, né? Sim. E aí, como que foi? Você pensou assim, cara, por que não colocar outro empreendimento, fazer aquilo que de fato, como você falou, né? É que eu entrava na loja, não me identificava com alguns, né, atendimentos, algumas roupas, então eu vou fazer isso, vou dar o meu melhor. Como é que foi? Conta aí pra gente. Eu já tinha um sonho, eu falar assim, de moda, eu sempre aquela coisa de assistir. Então, com a dificuldade que eu passei em alguns ambientes, eu falei, por que não colocar algo diferente? E eu quero fazer diferente. Então, aquilo que eu passei, eu não quero que a minha cliente passa. Sim, Então, já foi o ponto diferencial. E eu analisando também, observando, eu vejo assim, precisa de mais loja em Cururupu. No caso, eu trabalho com a moda mais modesta, social, nessa moda. Então, na verdade, elas se identificam. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou colocar de tudo para atingir todo mundo, todos os públicos. Não, você pode ter o teu diferencial, na verdade, porque elas vão lembrar. Você tem que, né, tá na mente do seu cliente. Então elas precisam ali de um vestido chiquíssimo, elas vão lembrar, né, elegância e moda. Ah, eu quero um look para ir para uma formatura, eu quero um macacão, eu quero algo diferente. Então elas já sabem onde encontrar. Então eu vi assim, observei que tinha pouco. Então eu observei andando na cidade, eu digo, olha, dá certo. E eu passei também essa dificuldade, eu quero fazer diferente. Então, que tal, né? Então, foi uma coisa assim, eu tava no CLT, carteira assinada, que eu falo muito sobre a mentalidade. Então, na verdade, eu não contei pra ninguém que eu ia pedir conta, foi algo assim de surpresa, aquilo que vamos chutar o balde, só que eu tava sentindo no meu coração que o ambiente não estava tão legal, mentalmente eu não estava tão bem, então eu digo, não, é o momento. E algo assim que, imagina, a gente sabe que na escola secular a gente é treinado para ter um sim, salário mínimo, e tá bom demais, todo mundo, você é louca, largar esse emprego aqui, tá garantido, e você tem filhos, e como é que você vai lidar, e você é a louca. Então eu disse, não, eu preciso fazer o diferente. Vai, que eu quero, na verdade, chegar na minha vida, eu ficava até pensando assim, e se eu morresse hoje? Eu pensava muito isso. Eu não fiz aquilo que eu queria. Se eu morresse hoje? Aí, entendeu? Então, qualquer lugar você é substituído. Então, eu falo assim para todas as pessoas que estão me ouvindo: nunca desista, não deixe para amanhã as suas decisões. Se você tem um sonho, comece. Porque às vezes a gente vai adiando, e a gente acaba, às vezes, não fazendo. não Então, faz. essa foi a minha Tua pontapé. melhor decisão, na verdade, Amém. né? Que deu muito certo. No hoje você trabalha com sobrancelhas Sim, e também a loja, né? Que é isso. voltada ali mais a estilo social, Sim. clássico ali, né? Atemporal, Temporal, tem mulheres crescido elegantes. bastante, né? Ano de 2024 para 2025 foi um ano assim Sim, que realmente se destacaram mais mulheres usando. Que eu lembro que antigamente as pessoas começavam a usar, né? Se sim, achavam assim, ai meu Deus, eu tô tão senhora. Era muito esse tabu, né? Hoje sim, em dia não, eu vejo tantas meninas novas usando, né? sim. Como hoje, por exemplo, não estou de social aqui, eu sempre venho de social. E já é algo que assim que eu me identifico, é ali minha. Eu acho que todo mundo tem um seu Sim. jeito de se vestir, né? E quando se veste diferente já se acha assim A estranho. princesa. Falo, nós somos É, princesas. é isso mesmo. E qual foi ali o maior investimento que você fez no seu negócio? Tanto
pode ser em conhecimento, ou então quanto em algo que você comprou ali, que realmente você lembra até hoje, que foi muito importante para você ali. O primeiro é que eu falo assim, investimento é o conhecimento. Então eu falo assim, Nayara, mas você tinha muito dinheiro para começar? Não. Eu comecei a pesquisando muito no YouTube como começar um negócio, como você atender o seu cliente bem. Comecei aproveitando vários cursos no Sebrae sobre atendimento ao cliente. Então eu tenho vários cursos nessa área. Também na área de sobrancelhas eu fiz o curso, mas eu não parei. Eu comecei fazendo vários cursos, inclusive eu fiz sim, o da Natália Beauty online, né? Foi assim, maravilhoso, e quem sabe eu gosto muito da naturalidade. Então, assim, eu vejo o conhecimento foi o maior investimento que eu fiz. A parte também de estrutura também requer um pouco, e a gente vai melhorando, né? Essa Sim, com parte. Aos certeza. poucos eu estou melhorando, mas eu falo assim, o maior investimento, de fato, foi o conhecimento. Eu comecei ali com pouco, tanto na área da beleza quanto na área da moda. É isso, e o conhecimento ele tá Sim. constante com a gente, né, em todo lugar. Eu sempre falo assim, que o conhecimento ele tá aqui em São Luís, se a gente Sim, viajar para tá. outro lugar, para outro estado, vai estar com a gente também, né? E através desse conhecimento a gente consegue colocar o nosso lugar de nosso trabalho, né, Sim, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Por quê? Porque de princípio, para montar um negócio precisa do conhecimento, sim. né? Você já ouviu alguma palavra que chegou ali te deixar triste ou desmotivada no teu começo, ou por questão ou do teu trabalho, pelas pessoas falar, cara, essa Nayara é muito doida, né? Não sabe nem se vai dar certo, tá arriscando, ou não, não ouviu. Ouvir, né? Essa eu creio que é quase que impossível alguém não ouvir, alguma empreendedora, né? Você é louca. Primeira parte de você largar é algo que tá fixo, né? Primeira coisa é dizer, você é louca, deixar isso Sim, aqui porque tá garantido, para você arriscar em algo que você nem tem certeza se vai dar certo. E outra, também na área da sobrancelha, quando eu iniciei, eu ouvia, né, várias pessoas comentando, até cheguei a ouvir pessoas comentando, ai, não vai dar certo aqui, é cidade pequena, ela tem que procurar outra profissão. Então isso, de fato, acaba que desmotivando, mas eu falo assim, você tem que ter fé, e a fé é a certeza, né, daquilo que nós não vemos mais, nós temos certeza que vai acontecer. Então, se você não tiver um propósito, se você não tiver fé, não adianta nem começar, porque de fato vem. Se você às vezes pode até ter o dinheiro, mas se você não tiver cuidado, a mente, né, a mentalidade sim. acaba destruindo tudo. As pessoas, as vozes. E aí você pode também começar ali sem a questão, na verdade, que você precisa tanto do dinheiro quanto da mentalidade também. Então, eu vejo assim. A bem verdade. Certo. E Nayara, em questão agora, a gente vai ter que terminar agora, mas antes disso, eu gosto muito de vocês darem conselho para as outras mulheres que vão estar assistindo a gente, né? E como você é uma empreendedora, empresária, né, de dois negócios, a gente sabe que não é fácil, né? Mas é tão grandioso a gente ver, né, da onde a gente veio, olhar para trás a nossa Sim. história, né? E assim como você conseguiu, o que é que você falaria para outras mulheres que querem começar também na área do empreendedorismo? Primeiro, tenha clareza, né? Que essa área ela exige paciência, tem que ter constância, isso a gente não pode negar, Sim. né? Conhecimento, você tem que ter conhecimento, buscar sempre novas tendências, mas nunca esquecer da sua essência. Então, eu falo assim: por mais você vai crescer, claro que você começou um negócio, você estabelece ali um foco, você tem que, não, eu vou crescer. E quando você crescer, nunca esqueça, por que que você começou. Nunca deixe de fato a tua essência. Então eu falo assim, você tem que ter essa clareza, você tem que estudar, buscar sempre conhecimento, como você falou, hoje conhecimento ele está em todo lugar. Ah, eu não tenho dinheiro para investir em um curso caríssimo, aquele curso que é meu sonho. Né? O que que a gente tem que fazer? Começa com aquele que você pode. Na internet tem vários cursos Sim. gratuitos, então vai dar certo. Uma hora você consegue. As palavras de ai, não vai dar certo, isso aí é quase que impossível alguma empreendedora não ouvir. Você é louca, não vai dar certo, precisa de dinheiro. Também, outra coisa que eu dou um conselho: quando não der certo, não desista. Né? Anote ali onde foi que eu errei. Eu já passei muito por isso. Assim, teve algumas rotas ali, eu vi isso que não deu certo. Eu poderia desistir, não, mas eu usei a fé, eu orava, eu declaro. E outra coisa também é a questão da mentalidade. Então eu vejo assim na loja, eu chego, eu já imagino ali minhas clientes. Então eu digo, Deus, eu já olho ali, abençoe todos. Então, porque a tua mentalidade, ela tem que estar alinhada com o teu sonho. Então, tenha dinheiro, invista, né, com dinheiro, mas também invista na tua mente, invista no teu conhecimento, que aí é sucesso. Com certeza.
E até porque, como você falou, né, Nayara, no início é assim, né? Sim, E se não tem para pagar um curso caro, sim, vai no de graça. Depois você vai, pega aquele conhecimento, depois Deus vai te sim, abençoando, você vai começando, né, trabalhar e depois vai podendo pagar cada curso que você quer fazer, né? Porque o início ele é isso, sim, né? É começar com o que tem, com o que pode realmente, né? E não botar limitações, né? Porque às sim, vezes a gente se limita tanto para certas coisas que é sobre a gente. sim, E eu até li uma frase, tá com uns 3 dias, que fala sobre a gente passa 40 anos trabalhando para uma sim, pessoa, né, para a empresa, e a gente não se cansa, a gente não reclama, né? E quando a gente passa ali 3 anos no empreendedorismo, né, trabalhando para si mesmo, a gente já quer desistir. Né? Então a gente vê ali a diferença, né? O quanto de fato não é para todos. Eu sempre digo que sim, empreender não é para sim, todos, né? Que é um desafio, literalmente. Às vezes as pessoas acham, porque a gente posta as fotos, tá fluindo, mas antes disso a gente teve que passar pelos sim, espinhos, né? Choro mesmo, e muita oração e sim, Deus ali na com frente, né? certeza. E Nayara, eu quero te agradecer, viu, por você ter topado, Obrigada. ter vindo, né, de Cururupu pra cá pra contar um pouco da sua história, do seu começo, e através da sua história também você acabar incentivando outras mulheres, né, a não desistir, a percorrer, né, caminhos que assim como você conseguiu, eu tenho certeza que Sim, muitas vão conseguir, né, tendo força de vontade, tendo fé, né, e não desistindo, sim. tá? Então que Deus te abençoe cada vez mais nos 2 trabalhos, nos Amém. próximos que vão vir aí, tá Amém. bom? E que Deus te abençoe. Tá. Madames, vamos ficando por aqui com o mais lindo episódio do nosso podcast Empreendedores. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.